Olá pessoal, aqui é a Vanessa e esse é o Aceito Livros de Presente. Então hoje eu vim falar sobre as minhas impressões, a minha opinião sobre o livro 12 anos de escravidão, escrito pelo Solomon Northup. Espero ter falado o nome certo. Bom pessoal, um bom dia para vender algodão doce. Então, pessoal, esse livro fala sobre um homem Então, pessoal, esse livro fala sobre um homem negro que mora em Nova York, que naquela época um estado livre, não tinha escravidão em Nova York. Só que, como vocês sabem, os Estados Unidos é um país composto por 50 estados. Então, como o nome mesmo diz, é Estados Unidos. Ele é um país que cada estado tem uma lei. Então, no sul do país, naquela época, isso era antes da Guerra Civil, existia escravidão ainda. Então, após a Guerra Civil, como vocês sabem, foi abolida a escravidão e tudo mais. Enfim, isso daí é história, né, gente? Eu não domino, eu sei um pouco que eu li nesse livro mesmo, então eu tô comentando com vocês. O Solomon, então, ele é sequestrado e ele é levado para Louisiana, tá? Ele é sequestrado pelo pretexto, esses homens que se aproximam dele sequestram ele com o pretexto de dar um emprego para ele. O Solomon, ele era um homem livre, mas ele era um homem pobre e ele precisava de vários empregos para se manter. A mulher dele mesmo tinha 2 empregos, né? Então ele também tinha 2, 3 empregos. E um desses empregos era tocar violino. O Solomon tocava violino. Ele foi um negro que na época, né, era raro, teve muita instrução, inclusive de música, ele tocava violino. Então ele, seduzido por essa proposta de emprego, ele é levado para Nova York, no caso, para a cidade mesmo. Ele morava Gente, eu não sei, acho que Nova York é um estado, né? Enfim, ele morava lá no norte e ele foi levado então para o centro de Nova York, no caso, e lá ele foi drogado e enfiado num navio e daí chegou no sul do país para ser escravizado. Tem muitos pontos que eu acho interessantíssimo nessa história do Solomon, que reflete muito a nossa humanidade, né? A história do mundo, né? Um dos primeiros pontos que eu achei interessante é que o Solomon, ele era livre, então ele não conhecia a escravidão. Então todo o livro ele conta com surpresa, entendeu? Ele, no caso, ele era um homem negro que pressupõe que naquela época todos os negros sabiam o que era escravidão, mas não. O Solomon, ele foi criado livre. Então, quando ele começou a sofrer as agressões e as violências, né, que a própria escravidão, né, requer, enfim, ele começou a se surpreender. Então o relato dele é muito ímpar, assim, que ele tá surpreso, assim, tudo pra ele é novo, tudo que ele sofre, todas as coisas que ele passa é novo, são novidades pra ele, porque o pai dele também era um homem livre, né? Então a gente vai conhecendo esse ponto de vista que até pra época que depois o livro foi lançado, foi... Tá bom, amor? Até pra época que o livro foi lançado, foi ímpar. Porque todos os livros que eram lançados naquela época eram sobre escravos que se tornaram livres, não homens livres que se tornavam escravos. Então foi muito interessante e é um livro muito interessante até hoje. Outro ponto que eu gostaria de salientar, isso é minha opinião. Vocês de repente vão ler e vão ter outra opinião. Um dos primeiros donos do Solomon é o William Ford. O William, ele é dito ali como um homem bonzinho. Só que pra mim, eu acho que naquela época qualquer dono de escravo não era bonzinho, era um calhorda. E o William, ele usa da Bíblia, coisas que hoje em dia também existe. Ele usa da Bíblia para coagir os escravos. Ele lê a Bíblia como se o Senhor, descrito na Bíblia, fosse o senhor de escravos. Então ele
partes da Bíblia falando que o homem escravo tem que temer o seu senhor, que o homem escravo deve obedecer ao seu senhor, que se o escravo não entende. Então eu fico pensando assim, naquela hora que eu li aquilo ali, e eu associei diretamente com o que acontece hoje no mundo, e principalmente no nosso país, no qual as pessoas usam da Bíblia para coagir as pessoas a seguirem o que elas dizem. Então eu achei bem interessante. E reflete muito aquilo de que às vezes tu lê um livro que tem 100 anos, mas aquele livro ainda serve para mostrar pra gente algumas coisas que acontecem hoje em dia. Então eu achei bem interessante. Eu tinha falado num outro vídeo que eu fiz que o livro não estava me emocionando o suficiente. Não que não estava me emocionando, mas eu gostaria de me emocionar mais. O que aconteceu é que o final do livro me emocionou bastante. Me emocionou bastante. Eu não vou falar muito sobre isso, porque vai perder a graça pra vocês, né? Mas o que eu vou dizer é o seguinte: eu chorei no final do livro, tá? Foi muito, muito intenso. Eu já comecei a ler outros 2 livros em seguida, porque eu fiquei assim alucinada com aquilo. Então eu retiro o que eu disse, o livro é bom mesmo. Tem até partes que fazem a gente chorar. É um livro muito, muito, muito bom. Ele pode ser usado até como didático, pessoal. Acho que quem é professor aí minha filha, quem é professor aí deve usar esse livro na escola, deve aí pedir para os seus alunos lerem esse livro. Esse livro é bem legal, reflete o que está acontecendo no mundo naquela época, tá? Logo depois desse livro aqui, nessa época desse livro, ocorreu a Guerra Civil nos Estados Unidos, que é uma coisa muito interessante também, pessoal, de se abordar em sala de aula, né? Eu não sou professora, eu nem tenho faculdade, mas eu achei bem interessante isso, eu achei legal de salientar isso, caso algum professor esteja assistindo meu vídeo, né? É bem legal esse livro, e quem é pai e mãe aí também deveria oferecer esse livro para os seus filhos aí, adolescentes, né? Uma criança pequena acho que não, porque é meio triste, né, com uma criança pequena. Se eu já fiquei assim emocionada a ponto de querer apagar a história da minha cabeça para superar, né, aquela tristeza, imagina uma criança pequena. Então, mas eu acho que um adolescente, ele tem a capacidade de absorver essa história e a partir dela tirar uma lição interessante de vida. Falando em crianças, eu me lembrei de uma questão que o Salomão aborda e que eu acho muito interessante abordar também aqui no meu vídeo. É que ele fala que... Eu vou explicar com as minhas palavras, tá? Ele fala que o senhor de escravos, ele não nasce senhor de escravos. Ele é trazido para isso. O que ele quer dizer com isso? Ele observa que os filhos de um determinado dono dele lá, o último até, eles começam a ser brutais. Eles começam a ser brutais com os escravos. E o pai aplaude. Então, isso reflete muito também hoje em dia. O que eu pensei na hora que eu li essa parte? Que ninguém nasce racista. Ninguém nasce preconceituoso. Isso tu aprende dentro de casa, né? A tua mãe lá faz um comentáriozinho sobre a cor do vizinho, né? A tua mãe, teu pai dão risada da jornalista que tá aparecendo no jornal, né? Diz que aquela macaca conseguiu chegar lá por causa das cotas, não é? Isso daí aconteceu essa semana, gente. Não tá muito longe, não. Então a gente tem que vigiar o que a gente fala, o que a gente pensa. E sempre quando a gente tá pensando alguma coisa ruim, negativa, a gente tem que tentar mudar o pensamento da gente pra uma coisa boa, né? E isso os livros trazem pra gente, por isso que é tão importante a gente ler. Então eu espero que vocês tenham gostado aí da minha resenha, né, dos meus comentários sobre esse livro. Eu gostei muito desse livro, tô ansiosa para fazer mais leituras sobre essa época, mas não sei se alguma vai chegar aos pés do Solomon Northup, né? Como eu falei para vocês, o que faz esse livro ímpar é que se trata de um homem livre que é escravizado, não do homem escravizado que se torna livre. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte meu vídeo aí, dá um joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe, convide aí seus amigos para também assistir. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!